Olá! Hoje a nossa aula vai tratar de gráfico de setores, gráficos de linha barra, pictogramas e histogramas. No entanto, eu vou começar com uma atividade de tabela, porque todo gráfico ele é gerado a partir da organização dos dados de uma tabela. Então aqui nós temos uma atividade do Enem. Vou ler o enunciado. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário. Na tabela nós temos a coluna do aparelho, potência e tempo de uso. Os aparelhos são ar-condicionado, geladeira e assim por diante. Supondo que um mês tenha 30 dias e que o custo do quilowatt-hora é de 40 centavos, o consumo de energia mensal será de aproximadamente... Bom, então aqui a primeira coisa, eu tenho o tempo de uso diário de cada aparelho. E eu tenho a potência que cada aparelho consome por hora. Sendo assim, nós vamos multiplicar para saber quanto gasta de potência no dia em cada aparelho. Vou fazer esse registro na própria tabela. Então, vai ficar 1,5 vezes 8, que é 12. 3,3 vezes 1/3, 1,1. 0,2 vezes 10 dá 2. 0,35 vezes 10, 3,5. E 0,10 vezes 6 dá 0,6. Então, esses valores que nós encontramos é o consumo de quilowatts-hora no dia de cada aparelho. Nós vamos somar para saber o consumo total no dia. E isso dá 19,2. Então, por dia o consumo é de 19,2 kWh. No mês de 30 dias, eu multiplico esse valor por 30 e obtenho 576. Como ele quer o valor em reais, cada quilowatt-hora é 40 centavos, eu tenho que fazer 576 vezes 0,40. E isso vai dar R$ 230,40. As alternativas têm um valor aproximado. Então, aqui está mais próxima, é a letra E, R$ 230. Bom, agora nós vamos para uma atividade da Unicamp. E aqui eu tenho um gráfico de setores. O gráfico de setores ele é circular, ele é dividido e ele normalmente vai se apresentar na forma de porcentagem ou ainda ele pode apresentar os ângulos de cada setor. O enunciado fala o seguinte: a figura abaixo exibe em porcentagem a previsão da oferta de energia do Brasil em 2030, segundo o Plano Nacional de Energia. A oferta total da energia do país irá atingir 557 milhões de TEP, sigla para toneladas equivalentes de petróleo. Nesse caso, podemos prever que a parcela oriunda das fontes renováveis, indicada em cinza na figura, equivale a... Bom, no gráfico ele tem várias fontes de energia, gás natural, petróleo, carvão mineral, e tem as fontes renováveis, que ele já destacou, ele pintou de cinza. Lenha e carvão vegetal, produtos de cana, hidráulica e outras fontes renováveis. Nós temos que somar todos esses valores. Então, é o 9,1 mais 13,5 mais 18,5 mais 5,5. E isso vai dar 46,6. Esse valor está, como foi falado no início, em porcentagem. E ele quer informação em toneladas equivalentes de petróleo, que é o TEP. Então, nós vamos usar aí uma regrinha de 3. O TEP, que está em milhões, o total dele é 557 e equivale a 100%. Enquanto que o 46,6% é o X que nós queremos, equivale ao X.
multiplicando em cruz, x vezes 100 é 557 vezes 46,6. Então, a gente tem que x é 29.956,2 dividido por 100. E isso vai dar 259,562 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, que é a alternativa B, ok? Agora nós vamos para o gráfico de linha, também uma questão do Enem. Um estudo sobre o problema do desemprego na Grande São Paulo, no período de 85 a 96, realizado pelo DIEESE, apresentou o seguinte gráfico sobre a taxa de desemprego. Aqui nós temos o gráfico. Pela análise do gráfico, é correto afirmar. Quando você tem várias afirmações, você vai ter que validar cada uma delas ou refutar. Então, tem que ler uma por uma e analisar o gráfico. Então, é um exercício de interpretação e leitura. Letra A. A maior taxa de desemprego foi de 14%? Bom, eu vou identificar o ponto mais alto do gráfico. E eu percebo que ele está lá perto do 16. Então, a letra A não pode ser. A taxa de desemprego no ano de 1995 foi a menor do período? Onde está a menor taxa do período? A menor taxa do período está em 89. E ali afirma 95 da letra B. Então, não é essa afirmação. Letra C. A partir de 1992, a taxa de desemprego foi crescente? Então, foi decrescente? Eu identifico o ano de 92 e percebo que ela começa descendo. Mas, logo em seguida, ela sobe. Então, ela não foi somente decrescente. Também essa informação não está correta. Letra D. No período de 1985 a 1996, a taxa de desemprego esteve entre 8% e 16%. Então, eu identifico esses anos, 85 e 86, e vejo os valores da porcentagem correspondente. Que no caso, aqui para 86, está próximo ali do 10%. E para 85 é 12%. Então, está entre 10% e 12%. Isso fica no intervalo entre 8% e 16%? Com certeza. Então, essa está correta. No entanto, a gente sempre lê todas. Então, falta apenas umas para a gente refutar. A taxa de desemprego foi crescente no período compreendido entre 1988 e 1991? Eu vou lá no ano de 88 e percebo que começa já decrescendo e só depois cresce. E na afirmação ela fala que ela foi crescente o tempo inteiro. Então, ficou realmente a alternativa D como resposta. Bom, agora nós vamos para um gráfico que é pouco usado, mas é uma nova tendência. O nome desse gráfico é pictograma. E ele sempre vai apresentar as informações na forma de figuras, de imagens, tudo bem? Mas elas vão fazer a vez das barras, das linhas, elas sempre vão sinalizar alguma coisa que você perceba que aquilo não é uma simples figura, é uma figura com informação no formato de um gráfico, vai além de uma figura. Então, aqui, nós temos o seguinte enunciado. A figura abaixo mostra o ciclo de crescimento do eucalipto, uma planta utilizada para reproduzir pasta de celulosa e bastante usada na fabricação de papel, carvão vegetal e madeira. Então, aqui nós temos a figura, que é um gráfico. A média aproximada do crescimento do eucalipto nos 7 primeiros anos, de acordo com os dados apresentados. Bom, todos os exercícios que eu selecionei, de uma maneira geral, eu quero trabalhar somente o conteúdo que está no próprio enunciado. No entanto, aqui a gente vai fazer uma média simples. Para fazer uma média simples, eu somo todos os valores do crescimento do eucalipto. Então, o primeiro é 6, depois é 13, 6 mais 13, mais 18, mais 22, 25, 28 e 30, e divido por 7, porque são 7 anos
que vai ter aí. Isso vai ser a média. A média, então, essa soma é 142 dividido por 7, 20,28. Alternativa B. Agora nós vamos para um gráfico de barras, que é muito comum. É o que aparece com maior frequência, do Enem também. Em uma pesquisa sobre a prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência. Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito e a frequência semanal com o que faziam é apresentada no gráfico. Então, aqui a gente tem o gráfico de barras, uma vez na semana, 13%, duas vezes, 17%, e assim vai, até todos os dias, 15%. Que porcentagem do total de entrevistados representa aquelas que afirmam andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Bom, então eu identifico que em 3 vezes por semana é 26%. E pelo menos significa 3 vezes ou mais. Então eu tenho que somar todas as porcentagens a partir de 3 vezes. Isso vai dar 26 mais 12 mais 10 mais 7 mais 15. E nós vamos obter 70%. Mas aqui temos que ter atenção, porque é 70% das pessoas que afirmaram ter esse hábito, que equivale a 75% dos entrevistados. Ou seja, para finalizar a atividade, temos que calcular 70% de 75%. Isso é 70 sobre 100, que multiplica 75 sobre 100. 75 vezes 70, 5.250 sobre 10.000, o que dá 0,525 ou 52,5%. Alternativa B. Bom, mais um exercício gráfico de barras. E agora eu tenho um gráfico de barras horizontal. Não é tão comum, mas de vez em quando ele aparece. Aqui está no Enem também. Os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados colhidos do conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, DIESE. Então, aqui, taxa de desemprego na região metropolitana no ano de 2010. Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre, então a gente vem no gráfico e identifica Porto Alegre, tudo bem? Equivale a 250 mil, o número de desempregados em março nessa região foi, o gráfico ele me dá a informação em porcentagem. Porto Alegre, 9,8% das pessoas entrevistadas nessa região estão desempregadas. Então, é 9,8% de 250 mil. E eu calculo isso da seguinte forma, 9,8 sobre 100, que é por cento, vezes 250 mil. Isso vai dar 24.500. Letrinha A, ok? Então, vamos para mais uma. Aqui, nós vamos trabalhar novamente uma tabela e nós vamos resolver uma atividade que vai falar sobre frequência relativa e frequência absoluta. Então, nessa aula, os conceitos, eles estão vindo a partir da necessidade na resolução do exercício. Vamos ler o enunciado. No quadro seguinte, são informados os turnos em que foram eleitos os prefeitos das capitais de todos os estados brasileiros em 2004. Na região norte, a frequência relativa de eleição dos prefeitos no segundo turno foi... Então, eu tenho que saber o que é essa frequência relativa. Mas a primeira informação, eu vou organizar essa tabela maior usando somente os dados que o meu exercício pede. Ele está falando somente o quê? Da região norte. E eu tenho que identificar em todas as cidades quais delas é na região norte. Tudo bem? Mas antes eu vou preparar uma tabela para eu poder registrar isso. Então aqui eu tenho uma tabela e a primeira informação que eu vou pôr é referente ao turno. Tudo bem?
que pode ser primeiro e segundo turno. Agora, eu vou contar quantas cidades tem da região norte que elegeram os candidatos no primeiro e no segundo turno. Essa informação chama-se frequência absoluta. Então, FA, frequência absoluta. Mas para isso eu tenho que identificar. Então, eu vou grifar na tabela. Então, a primeira que eu grifei é Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco. Eu tenho um total de 7 cidades que são da região norte. Observe que tem candidato que foi eleito no segundo turno e teve candidato que foi eleito no primeiro. Então, eu vou separar isso também. Vou grifar aqui quem foi no segundo turno, que é o objetivo. No entanto, na minha tabela, eu vou registrar o primeiro também. Eu tenho 4, portanto, candidatos que foram eleitos no primeiro turno na região norte, e eu tenho 3 candidatos que foram eleitos no segundo turno. Isso é a minha frequência absoluta. Qual é o total? A soma dos dois. 4 mais 3, 7. Agora nós vamos à pergunta, que é a frequência relativa. A frequência relativa nada mais é do que o percentual equivalente da frequência absoluta. Ou seja, quando eu digo que eu tenho 4 candidatos que foram eleitos no primeiro turno de 7 no total, isso equivale a quantos por cento? Isso é a frequência relativa que nós queremos calcular. Então, o objetivo é segundo turno, eu vou calcular. A frequência relativa do segundo turno é 3 candidatos no total de 7. Para achar o percentual equivalente, é 3 dividido por 7 vezes 100. E isso dá 42,86%. A gente já consegue identificar a alternativa. Mas para finalizar essa tabela, 4 de 7 vai ser o que falta para 100, que é 57,14%, total de 100% ali na tabela. No entanto, a minha alternativa, como se refere ao segundo turno, é letra A, 42,86%. Bom, e agora nós vamos para o nosso último exemplo, que é o mais complexo de tudo que foi falado. Então, eu escolhi algumas atividades de gráfico de setores, linha e gráfico de barras, que as pessoas já são acostumadas. Também apresentei o pictograma, que é aquele gráfico que trabalha com as figuras. E agora a gente chega no histograma. O histograma, algumas pessoas confundem com o gráfico de barras, mas observe que ele tem algumas diferenças. Por exemplo, aqui, o que seriam as barras, elas estão todas juntas, mas aqui não são barras, são as colunas das classes. E elas não têm a mesma largura. Ela tem a largura de acordo com as classes que foram definidas. Então, é um gráfico que tem uma outra funcionalidade no estudo da matemática. Para fazer essa atividade, a gente vai precisar compreender alguns conceitos aí que envolvem a estatística. Então, vamos fazer a leitura para que a gente introduza esses conceitos ao longo da resolução. A distribuição das medidas dos comprimentos em metros dos 400 cabos em estoque de uma empresa está representada pelo histograma abaixo. No eixo das ordenadas, contam as respectivas densidades de frequência. Então, aqui, ó, as densidades de frequência. Aí ele explica o que é densidade de frequência. Densidade de frequência é o resultado da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo. Essa informação, essa atividade do concurso da Fundação Carlos Chagas, ela não vem à toa, a gente vai precisar disso. A densidade da frequência é a divisão da frequência relativa pela amplitude. Bom, considere os intervalos de classe, que são esses aqui embaixo, 1, 3, 3 e 4, 4 e 6, que são fechados à esquerda e abertos à direita. Então, nós temos que
verificar quais dessas afirmações é correta. Então, por exemplo, a letra A, 240 cabos possuem um comprimento de pelo menos 3 metros? Bom, para fazer isso, eu vou necessariamente precisar saber em que intervalo está esses 240 cabos. Então, esse é um valor de frequência absoluta que a gente acabou de ver no exercício anterior. Aqui eu tenho um valor em porcentagem, que é a frequência relativa. Então, eu vou ter que organizar esses dados de uma outra maneira. E é por isso que a gente vai construir uma tabela. E nós vamos usar essa informação aqui dessa divisão. Tudo bem? Da frequência relativa com a amplitude. Mas antes nós vamos construir essa tabela para poder compreender todos esses dados de uma melhor forma, uma reorganização da informação. Então vamos lá. Eu vou deixar as divisões já previamente traçadas. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é registrar as classes e explicar como é o registro. Então as classes eu falei que é o que está aqui na horizontal, no eixo das abscissas. Observe que é a classe de 1 a 3. Essa informação, ele falou assim, está fechado à esquerda e aberto à direita. Por isso que tem essa barra com esse corte aqui no início. Fechado no 1 e aberto no 3. Então, vai de 1 até chegar no 3, mas o 3 não está nessa classe. O 3 está na próxima. Do 3 até chegar no 4. A próxima classe é do 4 ao 6, então ela não tem o mesmo distanciamento, as barras. Então, vamos lá. Do 4 ao 6, do 6 ao 7 e do 7 ao 10. Então, aqui eu tenho as classes representadas. Próximo passo, eu vou representar a densidade de frequência, que é o eixo das ordenadas. Então, no intervalo de 1 a 3 é 0,05. Densidade de frequência 0,05. E aí eu só vou pegando o próximo. Do 3 ao 4 é 0,2. Do 4 ao 6 é 0,15. Do 6 ao 7, 0,25. E do 7 ao 10, 0,05 também. Tá aqui embaixo novamente. Bom, agora eu já tirei todas as informações do gráfico. Mas eu quero saber, o que eu quero saber mesmo? A frequência relativa. E ele me deu uma fórmula que está relacionada com a densidade de frequência. Então, eu vou ler essa parte para compreender como usar essa fórmula. A densidade da frequência é a divisão da frequência relativa pela amplitude, que é o que eu registrei aqui. A densidade de frequência é a divisão da frequência relativa, FR, pela amplitude do intervalo. Mas como eu quero saber a frequência relativa, eu posso dizer que a amplitude vai multiplicar a densidade. Então, frequência relativa é a densidade vezes a amplitude. Nós vamos reservar essa informação e nós vamos usar essa informação. Mas antes, eu tenho já a densidade de frequência, eu tenho que saber o que é essa amplitude. A amplitude do intervalo das classes, ou seja, a primeira classe vai de 1 até 3. Qual que é a amplitude dela? 3 tira 1, a amplitude dela vai ser 2. A segunda classe vai de 3 até 4. 4 tira 3, a amplitude é 1. Assim por diante. 6 tira 4 é 2, 7 tira 6 é 1 e 10 tira 7 é 3. Agora que eu tenho a amplitude, para eu encontrar a frequência relativa, e veja bem, o próprio enunciado me deu essa fórmula, eu tenho que multiplicar essas duas colunas. Então, eu vou multiplicar 0,05 por 2. E isso dá 0,1. 0,2 por 1. E isso dá 0,2. E assim por diante, eu vou multiplicando cada um. Observe que eu já obtive a minha frequência relativa. E a frequência relativa não era o valor em porcentagem? Então, vamos escrever na forma de porcentagem. 0,1 é 10%, 0,2 é 20%, 30%, 25% e 15%. Observa aqui que a soma total das porcentagens tem que dar quanto? 100.
E nesse caso, a gente tem 100%. Então, até aqui está tudo ótimo. Agora, nós vamos achar a frequência absoluta. A frequência absoluta é a porcentagem. A gente falou que a frequência relativa e a frequência absoluta, elas estão relacionadas. A frequência relativa é o percentual referente àquela quantidade de frequência absoluta. Ou seja, se eu tenho 400 cabos, para eu achar a frequência absoluta, eu tenho que saber quanto é 10% desses 400. Frequência. Aí eu tenho o total de cabos naquele intervalo. 10% de 400 é 40. Então, 20% é 80. E 30% é 40 mais 80, que é 120. 25% é um quarto dos 400. Ou seja, divide por 4 vai dar 100. E 15% você pode pensar assim, eu sei que 10 é 40, 5 vai ser 20. 40 mais 20, 60. Então, eu tenho uns 15%. Outra maneira de fazer é calcular a porcentagem por regrinha de 3. A questão é que aqui eu tenho o total da frequência absoluta da quantidade de cabos em cada intervalo, 40, 80, 120. A soma desses valores, dessa coluna tem que dar 400. Bom, eu precisava fazer essa tabela tão detalhada dessa forma para fazer análise completa assim. E também para ficar mais fácil a compreensão. Agora que a gente tem a tabela, nós voltamos lá nas alternativas para realmente conseguir responder. Letra A. 240 cabos possuem comprimento de pelo menos 3 metros e inferior a 6. De 3 a 6, linha 2 e 3, que é 80 mais 120. Isso dá 200 e não 240. Então, não pode ser a letra A. Letra B, 125 cabos possuem comprimento inferior a 4 metros. Inferior a 4 metros é a classe da linha 1 e linha 2. 40 mais 80, isso dá 120 e não 125. Então, a letra B também está errada. Letra C, 90% dos cabos possuem comprimento inferior a 7. Inferior a 7 é a classe até aqui, 6 e 7. É 25% mais 30 mais 20 mais 10. E isso dá 85%, não 90%. Então, não pode ser a letra C. Por fim, nós vamos para a letra D. A quantidade de cabos com comprimento de pelo menos 3 metros e inferior a 7 é igual a 300. De 3 a 7 é as 3 linhas do meio. É 80 mais 120 mais 100. Isso vai dar 300. Então, é isso que eu vou registrar. Essas 3 linhas, 80 mais 120 mais 100, dá 300, que é a mesma afirmação da letra B, a letra D. Então, a letra D está correta. No entanto, como eu já disse anteriormente, a gente sempre confirma. Vamos confirmar a última. A quantidade de cabos com comprimento inferior a 3 ou igual ou superior a 7 é 80? Bom, inferior a 3 é a linha 1, que está dando 40. E superior a 7, igual ou superior, é o 60. 40 mais 60 dá 100. E aqui está afirmando 80, então também refutou essa alternativa. Sendo assim, a gente pode afirmar que é a letra D a resposta. Nós finalizamos a aula, uma aula bastante longa. Nós escolhemos alguns exercícios bem específicos em que, para a resolução, foi usado muito mais a interpretação e alguns conceitos bem básicos, aritméticos, mas que possibilitou trabalhar todos os tipos de gráficos que a gente vem estudando, que é o gráfico de setores, linhas e barras, os pictogramas, que são aqueles gráficos que têm figuras, e os histogramas. Esse último conceito, que foi o que eu passei agora, ele é um pouco mais complexo, então eu recomendo que reveja esse vídeo, pegue algumas atividades para aprofundar. Agradeço, obrigada, até a próxima.